galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ariel e este é o canal Pop Nerd, finalmente trazendo para vocês um dos vídeos mais esperados aqui do canal, que é montando um elenco de dublagem para o anime de Kimetsu no Yaiba, ou também como conhecido, né, Demon Slayer. Eu sei que eu prometi também que eu vou fazer um vídeo montando um elenco para Tokyo Ghoul, só que primeiro eu preciso assistir o anime, porque eu nunca tinha parado para ver Tokyo Ghoul. Se não me engano eu assisti 2 episódios somente, mas eu não lembro muito dos personagens, do tom de voz dos personagens e tudo mais, então eu realmente preciso parar pra ver, pra montar um elenco bonitinho. É até por isso que lá no meu vídeo, né, que eu falo de vozes de Demon Slayer, né, dos dubladores de Demon Slayer, muita gente comentou lá, como assim você tá falando que o dublador do Kaneki não é tão famoso? É porque eu não assisti Tokyo Ghoul, então a voz dele não tive aquele clique. E no site que eu vi, eu não lembro se estava listado o Kaneki de Tokyo Ghoul, então por isso que ele ficou de fora da lista, e eu falei lá que ele não era tão famoso e tal. Mas enfim, vamos direto ao assunto, que é montando esse elenco. Montei um elenco que na minha opinião ficou excelente, tá? Eu acho que combinaria muito bem a maioria das vozes, mas é claro que também depende da opinião de vocês, então vocês já se preparem para comentar aqui embaixo a sua opinião. Chega de enrolar, se inscreve no canal, deixa o seu like para ajudar e agora sim, vamos pro vídeo. Então vamos começar pelo nosso protagonista, o Tanjiro. A voz dele no Japão, ela é uma voz de adolescente, é aquela voz fina e nos momentos de gritaria e tal ela consegue atingir um tom mais grave, mas ainda assim é a voz de um adolescente. Não é uma voz muito infantil, mas também não é uma voz carregada. Então, a melhor opção, na minha opinião, para o Tanjiro seria o Robson Kumoji, que é o dublador do Sasuke, do Todoroki recentemente. Eu sei que você deve estar pensando agora, nossa, não tem nada a ver, porque o Tanjiro não tem essa voz e tal. Mas assim, eu vejo que muitas pessoas elas sempre associam a voz do Robson Kumoji ao Sasuke, ao Todoroki, a algum personagem, né, mais centrado, mais equilibrado. Só que na verdade o Robson Kumoji ele consegue dublar adolescentes heróicos, né, com um tom inocente com muita facilidade. Ele, por exemplo, dublou o Hiro em Big Hero 6 e, cara, ficou muito bom. E seria mais ou menos aquele tom de voz que eu encaixaria no Tanjiro. Eu selecionei aqui alguns trechinhos que eu vou mostrar pra vocês verem que, né, se ele encaixasse o tom certo, um tom mais heróico e mais juvenil e abandonasse um pouco aquele ar que ele faz meio sério, meio aquele personagem mais serião, iria ficar legal. E acho que até se assemelha um pouco à dublagem japonesa. Pode ser? Então o que foi aquela imagem de Hades que acabamos de ver aqui? Eu sei que parece pequeno, mas quando se conecta com seus amigos, pode se tornar muito interessante. Eu não aguento, eu desisto! O Inosuke eu escolheria o Mauro Eduardo. Pra quem não conhece o Mauro Eduardo, ele dublou o Inuyasha, ele dublou o Seto Kaiba. Ele tá meio afastado da dublagem, mas volta e meia ele faz umas pontinhas aqui e ali. E, né, eu não tô levando isso em conta, se o dublador tá nativo ainda ou não. Eu só acho que essa voz ela encaixaria muito bem, porque o Inosuke, ele me lembra bastante o Inuyasha. Ele tem um jeito de agir, de falar, de gritar, me lembra bastante. Eu acho que a voz encaixaria legal. Até aquele jeito meio cômico dele de desafiar o Tanjiro sempre e tal, aquele jeito meio selvagem, né? Ele tem uma essência meio matuto, meio do mato, e eu acho que a voz, né, ali no estilo Inuyasha iria ficar bacana. Eu acho que iria combinar. Eu fiz você chorar! Não chore! Talvez eu não devesse ter vindo salvar você, Agome. Com punho de fúria! O Rui, que é um dos maiores vilões aí do anime, eu acho que encaixaria muito bem na voz do Yuri Tishman, que dublou o Gaara, dublou outros personagens também, e eu escolhi ele baseado no Gaara, porque o Rui, eu não sei se é o mesmo dublador, eu não cheguei a confirmar essa informação, mas a voz me lembra bastante o Gaara na versão japonesa, e eu acho que, né, ficaria bem legal com o Yuri Tishman, porque o Rui, ele é um garoto, ele tem um jeito de vilão, ele tem, né, todo aquele jeito psicopata e tal, bem semelhante ao Gaara, mas ele ainda é um garoto, então ele não pode ter uma voz mega grossa, ele precisa ter a voz ali que, né, faça sentido com o tamanho e a idade dele. E o Yuri já provou no Gaara que ele consegue fazer uma voz de adolescente vilão com muita facilidade. Então, ele encaixando ali o tom do Gaara, eu acho que ficaria muito bom no Rui. Você deu trabalho, mas agora acabou. Posso enxergar com clareza o caminho da luz. Ninguém pode penetrar minha defesa absoluta. Chegamos no nosso senhor Urokodaki-san, esse cara que tá sempre fazendo propagandas pra Kodak, entendeu? Porque ele é Urokodaki. Que merda, hein?
Um inscrito, se eu não me engano, foi o Shinzo Urameshi, ele até comentou que o Luiz Antônio Lobue faria um bom Urokodaki-san. Pra quem não conhece, o Luiz Antônio, ele dublou o Piccolo em Dragon Ball, dublou também o Führer King Bradley, enfim, vários outros personagens aí bem legais. Eu não acho que combinaria porque faltaria aquela essência de senhor, né, sábio, aquela voz de um cara já idoso, mas que é bastante sábio, que tem bastante imponência. Então eu fiquei pesquisando, pensei no dublador do Jiraiya, porque lá no Japão o dublador do Jiraiya dubla o Urokodaki, mas eu acho que não combinaria tanto, porque o dublador do Jiraiya aqui no Brasil combina com o Jiraiya, mas ele tem uma voz menos velha e mais, sei lá, mais tiozona, por assim dizer. Pensei bastante e a voz que eu escolhi pro Urokodaki-san foi peraí, deixa eu confirmar o nome dele, Hélio Vacari. Pra quem não conhece, é um dublador aí que costuma dublar bastante senhores de idade e tal. Ele fez um dos personagens que eu gosto muito, que é o Fu de Fullmetal Alchemist. É uma voz que é imponente, consegue dar uns gritos bem legais e passa esse tom, né, de senhor, sensei, professor tal, sábio, que é forte, que tem imponência, que tem firmeza e que a voz demonstra também que é um personagem que já tem uma certa idade, já tem uma certa bagagem. Então, eu acho que ficaria bem legal. Santuário. Você está bem. Resista, seja forte. Eu, Mitsumasa Kido, prometo cuidar dela e também da armadura. E o nosso vilão, o Muzan, né? Olha, esse foi difícil, tá? Eu já vou adiantar logo pra vocês que eu não consegui escolher nenhuma voz que chegasse perto da essência japonesa que ele tem, né? Da dublagem japonesa. Não consegui achar nenhuma que ficasse, sei lá, perto do parecido. A voz que eu escolhi foi a do Philippe Guinan, que já dublou vários personagens aí. Ele dublou o Scar em Fullmetal Alchemist, Brotherhood, tá? Não um clássico. Também dublou o Whis e tal. Eu escolhi essa voz porque ele consegue atingir um tom grave, sério, com muita facilidade, como foi com o Scar, eu acho que ficou bem legal, e também consegue passar aquele tom de, sei lá, um cara que é inocente e tal, porque o Muzan, né, pelo que o anime já demonstrou, ele é bastante falso, ele se faz parecer na frente das pessoas que ele é um mocinho, que ele é um cidadão de bem e tal, quando é um dos maiores vilões do anime. Então, eu precisei escolher uma voz que conseguisse passar tanto que ele é um vilão, como que também é um cara que, né, as pessoas que estão ao redor dele não duvidam. Por isso, não podia escolher uma voz, né, muito pesada, tinha que ser uma voz equilibrada. Eu acho que o Philippe Guinan, ele conseguiria atingir tanto o tom mais vilanesco do personagem, como também o tom mais falso, por assim dizer. Os humanos são como estes peões. Não se preocupe. Basta nós darmos o último passo, que o jogo chega ao fim. Ela não sabia que estava rolando um lance com uma outra... pelo menos da minha parte. Aí eu me dei conta do que eu tava sentindo. Zenitsu, que é um dos personagens que eu mais detesto no anime, tá, quando ele tá dormindo é outro personagem, ele fica legal, mas quando ele tá acordado, dá vontade de socar a televisão. Mas enfim, o dublador que eu escolheria pra ele seria o Thiago Kelpemer, que é o dublador do Rock Lee em Naruto. Mano, a voz combinaria perfeitamente, mas não. Sério, se você não acha que a voz combinaria perfeitamente, mas ficaria muito bom, porque as vozes se parecem, né? A versão japonesa com a versão original, as vozes são muito parecidas. Ele conseguiria atingir o tom sério também, quando o Zenitsu tá dormindo e tal, e aí ele vira um personagem bom, e também conseguiria irritar, porque o Zenitsu, ele tem essa intenção, ele tem a intenção de irritar o telespectador e os personagens em volta. E a voz do Thiago Kelpemer, eu acho que conseguiria atingir facilmente esse tom irritante. Continuo acreditando que o meu esforço dará frutos, mas é sempre a mesma coisa. Eu não sou páreo pra ele. Mas as regras dizem que todas as lutas devem ser oficiais numa partida. Lotus Primária! O Tomioka, eu escolheria o... Qual é o nome dele? Caraca, eu esqueci. Hermes Barodi, um dos maiores dubladores do Brasil, eu esqueci. Eu escolheria a voz dele baseado no Mustang de Fullmetal Alchemist Brotherhood. O Tomioka, a gente não sabe direito a idade dele, pelo menos eu não sei, talvez tenha informação aí, né, em algum fórum de internet, mas ele não parece ser um adolescente, tanto que a voz dele não é de um adolescente. Eu acho que o Hermes Barodi conseguiria fazer uma voz parruda pro cara, porque o cara, ele é parrudo, ele tem uma voz mais grave, e eu acho que ficaria legal. Ele até me lembra um pouco o Mustang, se você botar assim um do lado do outro, lembra um pouco,
E eu acho que ficaria legal, ficaria uma voz imponente para um personagem que, né, tem uma relevância muito grande no anime, é um dos maiores, é um dos personagens mais fortes do anime, é um dos Hashiras, então precisa ter uma voz, né, com presença. E eu acho que o Hermes Baroli faria isso com muita facilidade. E esse lobo com pele de carneiro poderia surgir num piscar de olhos. Mesmo o Guerreiro das Trevas não poderia sobreviver ao poder da... O Sabito é aquele personagem, né, ruivo que treina o Tanjiro para que ele consiga perfurar aquela pedra enorme. É um personagem que aparece muito rápido, que provavelmente eu não sei se volta a aparecer na história, mas ele é um personagem de relevância. Tanto que lá no Japão escolheram o dublador do Eren para fazer a voz dele, também do Todoroki. Então aqui no Brasil não acho que poderia ser diferente, ele teria que ter uma voz de presença e a voz que eu escolheria para ele seria do Marcelo Campos, que dublou o Edward Elric, dublou o Trunks, dublou o Yugi. Eu acho que combina bem, é uma voz que consegue dublar adolescentes com muita facilidade, mas que também consegue passar aquele tom, né, de imponência, de personagem com presença. Enfim, acho que faria um bom trabalho Marcelo Campos na voz do Sabito, mesmo que fosse bem rapidinho e tal. Você está sozinho. Porque é mais rápido que os outros, mas não é o mais forte. Graças a você, meu espírito pode finalmente descansar de novo. O Yushiro é aquele garotinho que tá sempre, né, acompanhado da senhorita Tamayo. Eu escolheria para ele a voz do Fábio Lucindo, que dublou o Ira em Fullmetal. Eu sei, eu tô falando bastante de Fullmetal Alchemist e tal, mas o que eu posso fazer? Eu me lembro que Fullmetal Alchemist é muito bom, eu não posso simplesmente não levar em conta isso. Enfim, ele dublou o Ira em Fullmetal Alchemist e eu acho que se ele conseguisse atingir um tom parecido, não seria o mesmo, porque ele dublou o Ira tem muito tempo, mas se ele conseguisse atingir um tom parecido no Yushiro, ficaria legal. Assim, na verdade eu pensei na voz do Fábio Lucindo desde que eu olhei esse personagem. Eu acho que encaixaria muito bem, não sei dizer o porquê, mas eu acho que encaixaria bem. Vou mostrar um trechinho aqui pra vocês e aí vocês digam pra mim o que vocês acham. Esse é o Eastern Grip. Isso é muito normal. Tipos como você demoram pra aprender. Que ela tem razão, né? Parece que o Skullman sabe exatamente onde eu vou estar. A gente tem que fazer alguma coisa. Temos que pegá-los de surpresa. A Shinobi, eu escolheria a Flávio Narciso, que é a dubladora da Hinata. Não preciso explicar o porquê, né? Ela é uma personagem fofa, com uma voz fina e tal. E a Flávio Narciso é uma mulher que consegue fazer um tom de voz fofo e fino como ela fez na Hinata. Então, né, junta o útil ao favorável, fechou, ficou perfeito. Minha opinião, comenta aqui embaixo o que você acha. Seu pai está trabalhando duro por todos da aldeia. Ele não está deixando você, o Ahimawari, de lado. Agora sim, só pra finalizar, é uma coisa bem egoísta da minha parte, tá? Eu escolheria o dublador do Android 17 para dublar o mestre dos Caçadores de Iones, porque, mano, os personagens são exatamente iguais. É o mesmo corte de cabelo, é o mesmo jeito de falar, mano, é muito parecido. Eu achei, pelo menos, não sei você, mas eu achei, desde que eu vi o mestre dos Caçadores dos Exterminadores de Iones, né? Eu pensei, tipo, caramba, é muito parecido com o Android 17. E a voz combinaria, na minha opinião, assim. Talvez seja só um desejo de um fã de Dragon Ball, talvez seja, mas eu acho que ficaria legal. Comenta aqui embaixo o que você acha. Mas eram criaturas dóceis, mas eles foram ficando violentos por estarem sempre fugindo dos humanos. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E é isso, eu vou ficando por aqui, nos vemos no meu próximo vídeo, valeu!